Como Bento XVI venceu Francisco? Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Como você vai seguir os ensinamentos de Jesus se não conhece a verdadeira Bíblia? Não dá. A Bíblia do século XVIII traz a tradução da Vulgata do latim para o português, sem comunismo, sem iluminismo, sem modernismo. O Novo Testamento tem 2 volumes em capa dura, folhas brancas, edição de luxo. Você pode adquirir os 2 volumes ou cada volume em separado, mas corra, porque está acabando e não será relançado. Essa é a última oportunidade de você ter o Novo Testamento em edição de luxo, como ele realmente foi escrito. Os livros estão na loja da TV Nossa Senhora de Fátima, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Está acabando mesmo, gente, sem relançamento, tá bom? Como Bento XVI venceu Francisco? Durante 200 anos, comunistas e maçons se infiltraram na Santa Igreja Católica. Eles foram tomando espaços importantes da igreja, mas agiam nos bastidores e os católicos leigos não tinham ideia do que realmente estava acontecendo. Enquanto João Paulo II era Papa e depois Bento XVI, tudo parecia normal aos olhos da maioria dos leigos. É verdade que a teologia da libertação escandalizava, mas nós fomos levados a crer que eles eram poucos e que não representavam tanto perigo assim para a igreja. Muitos padres e bispos eram verdadeiros camaleões, se ocultando na paisagem da igreja, dando a ela um clima de normalidade aos olhos dos leigos. A verdade é que a igreja já estava dividida. Nos bastidores, o clero excomungado lutava contra os papas João Paulo II, depois também contra o Bento XVI. O clero excomungado tomou o poder de tal forma que certa vez o Papa Bento XVI disse que suas ordens não atravessavam a porta do seu escritório, para você ver como é que estava a situação. Ele mandava ali dentro do escritório, mas lá fora ninguém fazia o que ele mandava. Ou seja, o clero comunista é desobediente, embora sempre queira ser obedecido. O Papa Bento XVI tentava unir a igreja, enquanto isso o clero excomungado se articulava para derrubar o Papa. Na ânsia de dominar a igreja, o clero comunista se uniu ao diabo e ao seu filho, o anticristo. Eles se uniram à ONU, à nova ordem mundial e aos poderosos desse mundo, para forçar a renúncia do Papa Bento XVI. Eu conto isso em detalhes no vídeo O Golpe contra Bento XVI. Vou deixar aqui em cima um card para você depois assistir o vídeo. O Papa Bento XVI sabia a máfia que ia enfrentar. Ele foi o braço direito do Papa João Paulo II por mais de 20 anos na Congregação para a Doutrina da Fé. Então ele tinha uma boa ideia das dificuldades que encontraria no papado. Tanto assim que no dia da sua eleição ele disse: rezem por mim para que eu não fuja por medo dos lobos. Tenho certeza que ele sabia que ia ser difícil, mas não tanto quanto foi. Porque é assim, tinha sido difícil com João Paulo II, mas podia ser virtualmente impossível. Fizeram da vida dele ali um inferno, tornaram impossível o governo da igreja. Era uma profecia que se cumpriria 7 anos depois, não por medo, mas por total impossibilidade de continuar, como eu já expliquei no vídeo O Golpe contra Bento XVI. Durante seu pontificado, Bento XVI tentou unir a igreja e trabalhou para resgatar a igreja para os leigos. Foi assim que ele valorizou a comunhão na boca, resgatou e incentivou a missa em latim, resgatou e defendeu a memória de tantos santos e santas ali nas memoráveis catequeses de quarta-feira. Inclusive, muitos desses santos e santas já tinham sido aí proscritos pelos moderninhos da igreja. E o Papa Bento XVI, então, resgatou justamente a memória de todos eles, defendendo, inclusive, o tesouro da fé da nossa igreja. Enquanto o clero comunista tentava o golpe, Bento XVI mostrava a verdadeira igreja para nós leigos. Podemos dizer com toda certeza que Bento XVI é o Papa dos leigos, que são a razão para que ele aceite todo o martírio que ele está sofrendo hoje. O cerco se fechou contra Bento XVI,
Queriam que ele renunciasse para colocar Bergoglio no seu lugar. Fizeram conluios e conspirações contra Bento XVI e a favor de Bergoglio, e acabaram conseguindo, pelo menos aparentemente. Aparentemente porque a renúncia de Bento XVI não foi válida. O direito canônico estabelece que se o Papa renunciar contra a sua vontade, a renúncia é inválida. Além disso, o nosso Papa deixou diversas pistas de que não estava mesmo renunciando. A maior delas é que ele não voltou a ser cardeal, mas continua sendo Papa Bento XVI, com roupas de Papa, anel de Papa, os tradicionais sapatos vermelhos do martírio nos pés e continua assinando como Papa Bento XVI e também dando a bênção papal. Ele é o único e verdadeiro Papa e não podem haver dois, só ele. Então ele deixa a administração da parte material para Bergoglio, mas continua com o munus apostólico e assim continua sendo o único e verdadeiro Papa. Muitos cardeais, bispos e padres conspiraram para colocar Bergoglio no poder. Isso é totalmente, estritamente proibido pela Constituição Apostólica do Papa João Paulo II. A penalidade para o conluio e conspiração é a excomunhão da Igreja. Os conspiradores estão todos excomungados da verdadeira Igreja. Também estão excomungados padres e leigos que, sabendo disso, apoiam Bergoglio no poder. O tempo mostrou que Bergoglio é a antítese de Bento XVI, um antipapa contra a tradição e o magistério da Igreja. Conhecemos o seu desrespeito à Igreja verdadeira e sabemos que a maioria do clero está com ele. Assim, o que estava escondido foi revelado. De um lado, a verdadeira Igreja unida ao Papa Bento XVI e, de outro lado, a falsa Igreja unida a Bergoglio. A falsa igreja está excomungada da verdadeira igreja e cada vez mais leigos sabem disso. Cada vez mais leigos reconhecem Bento XVI como o único Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Com a saída de Bento XVI, os lobos saíram de suas tocas e mostraram quem realmente são. E assim foi possível os leigos conhecerem a verdade. Do seu cativeiro, dentro do Vaticano, o Papa Bento XVI expôs a falsa igreja e venceu Bergoglio. Nosso Papa aponta o caminho para a igreja verdadeira, como já tinha feito em 1969, quando profetizou que a igreja voltaria para as casas. Exatamente o que está acontecendo agora. Apesar de todas as calúnias e todas as mentiras da falsa igreja contra Bento XVI, apesar das entrevistas forjadas, apesar dos filmes e documentários distorcidos e mentirosos, apesar dos falsos videntes que continuam apoiando o falso Papa Bergoglio, apesar de todas as tentativas de golpe contra ele agora, desmoralizá-lo agora aos nossos olhos, a verdadeira igreja continua com o Papa Bento XVI, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor e fogem dos ladrões e salteadores. Reze muito pelo Papa Bento XVI. A vida dele está em perigo. Que o Senhor lhe dê vida longa para continuar rezando por nós e cuidando espiritualmente da verdadeira igreja. Ele conhece o terceiro segredo de Fátima e sabe que será assassinado. Quando isso acontecer, começa o reino do anticristo, a parte pior desses tempos que são os últimos, os tempos do Apocalipse.